E aí, gente, tudo bem? Hoje a gente vai fazer mais reacts e hoje eu tô com o microfone novo aqui, ó. O microfone eu já tinha esse microfone, agora eu resolvi usar ele, talvez fique melhor o áudio no YouTube, eu tô olhando pra cá pra minha cara. Mas hoje a gente vai reagir a várias coisas aqui. Deixa eu mostrar pra vocês como é que tá a minha lista. Essa aqui é a lista, eu fiz uma lista aqui no Docs, que me mandaram os links, então eu não sei o que eu vou reagir. Inclusive não coloquei nenhum texto, tá literalmente assim, deixa eu ver se... Ai, não dá pra... Mas só pra vocês verem, tem uma lista enorme de links. E eu vou sair apertando, eu não sei o que vem. Já curte esse vídeo aqui, comenta aí embaixo outras coisas que você quer que eu fale por aqui. Então, bora começar. Bora ver o que vai dar. Hoje eu estou curioso. Gente, eu quero fazer um pedido. Quem tem CNPJ aberto, faz assim com a mão. Quem tem CNPJ, empresa aberta. Quem trabalha por conta. Tá, bom, pelo que eu tô vendo aqui, olha, a thumb não acredito nisso, isso não é evangelho, é crime. O nome do negócio é Avivados, aí tem um cara que eu acho que deve ser o pastor da parada, não sei, é tudo que eu tenho de informação aqui, tá? E ele vai pedir dinheiro, ele já tá perguntando, quem tem o CNPJ, tá, vai pedir dinheiro, bora ver como é que ele vai pedir esse negócio aqui, e é isso, Autônomo, escute bem, pode sentar. Leva um milagre pro teu filho, viu senhor? E leva um milagre pra tua saúde. Eu quero fazer um pedido. Olha, teve um cara que foi embora, que eu não sei se esse cara foi embora porque ele ficou revoltado com a situação ou... Bora ver. Eu preciso de 30 pessoas que vai fazer um voto de apenas R$100. Pela tua empresa, pelo teu negócio e pela tua família. Tá, antes de ele continuar falando aqui, eu quero começar já falando dessa parada do voto. Hoje em dia a gente vê muitas igrejas as pessoas fazendo votos para Deus com dinheiro. Só que isso tem alguns erros aí. O primeiro, no Antigo Testamento existiam votos? Sim. No Novo Testamento tem votos? Sim. Paulo faz um voto em um trecho, inclusive, eu li, de Atos, em que Paulo ele entrega seu cabelo, tá? Uma prática judaica, né? A pessoa deixava o cabelo crescer, que era o voto de Nazireu, inclusive. E quando ele ia entregar esse voto, ele cortava o cabelo. Paulo ele fica careca porque ele fez um voto a Deus. Mas era uma prática muito judaica isso. Então, tá na lei dos judeus, etc. Jesus, em nenhum momento, ele manda a gente fazer voto. Então, a gente só vê Paulo fazendo isso, se eu não estou enganado aqui de cabeça, eu lembro só de Paulo. E Paulo era judeu. Inclusive, Paulo ele fez o voto lá que ele foi em Jerusalém, acho que 2 vezes aparece Paulo fazendo voto. Uma das vezes que ele vai em Jerusalém, que ele vai entregar o voto lá no templo, foi uma instrução de Tiago. Por quê? Tiago tava falando o seguinte, Paulo, a galera tá falando mal de ti aí, falando que tu não é mais judeu, etc. Mano, faz uma parada de judeu. Qual é a parada de judeu? Faz um voto e vai lá entregar teu voto no templo. Então, esse negócio de voto é um negócio de judeus. Tá? A gente hoje em dia não faz mais votos. Essa época já passou, essa época de voto, vou fazer um voto para Deus. Inclusive, quando você olha para o Novo Testamento, né, o voto é tipo um juramento que você faz para Deus. É quase que uma barganha com Deus um voto, né? Você me dá isso que eu te dou isso. Cara, Jesus ele manda a gente não jurar. O voto é quase que um juramento, né? Eu prometo que se eu fizer isso, tu faz isso. Não é assim mais funciona hoje em dia. Porque primeiro, Jesus, ele pede para nós tratarmos a Deus como pai. Então você pode pedir as coisas do seu pai. Aí tem uns requisitos, né? Se Deus vai atender, é com ele. Aí tem que ser um pedido da reta justiça, aí tem que ser segundo a vontade de Deus, aí você tem que guardar a palavra de Deus, tem várias coisinhas. Jesus, ele fala, não jurem pelo céu, nem pela cabeça, nem pelo cabelo das vossas cabeças, porque vocês não têm controle sobre nada disso. Então já tá errado aqui, mas bora ver o que ele ainda vai falar aqui. Deixa eu voltar aqui a cara dele. 30 voluntários que vai fazer um voto de apenas R$100. Só que você vai ter que vir aqui e colocar a mão no altar. Outro erro aqui que ele cometeu, tá? As pessoas elas têm uma ideia de que o altar, a igreja é um lugar santo, sagrado, onde é diferente. Não, tá? Lugares santos não existem mais. Isso existia no Antigo Testamento. No Antigo Testamento a gente tinha lá o templo como um lugar santo. A gente tinha os lugares onde Deus se manifestava como lugares santos. Hoje em dia não temos mais lugares físicos que sejam santos. Quem é o lugar físico que é santo? Nós. A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. É por isso que nós temos que nos santificar. Porque como somos templos do Espírito Santo e Deus se manifesta em nós e o Espírito mora dentro de nós, é por isso que nós temos que manter um padrão de santificação. Não existe mais um altar que quando você toca você vira santo ou você é o poder de Deus que está naquele altar. Não existe mais isso. Existe hoje lugares onde a gente se reúne para cultuar. Não existem mais lugares santos. Inclusive é um erro até chamar o púlpito de altar. O púlpito é o púlpito, não é um lugar santo. Pode continuar aqui. E dizer, diante dessa unção que Deus deu para esse profeta, eu vou quebrar maldição na minha empresa, vou quebrar maldição na minha família e eu vou quebrar maldição nos meus negócios. Eu vou sacrificar R$100, que é irrisório, mas eu vou colar a mão no altar. E Deus vai fazer a obra. Gente, eu quero fazer um pedido. Mentira, mentira, nossa, cara, eu me impressiono muito com isso. Isso é o que a gente chama de neopentecostalismo, né? Pessoas geralmente vão para essas igrejas querendo dinheiro. A gente pode falar mal dos pastores em si? Pode.
beleza, os pastores eles estão fazendo errado. Só que as ovelhas também não estão muito inteligentes não, cara. Se as pessoas lessem a Bíblia, ia saber que esse discurso tá todo errado. Já falei aqui do voto, já falei aqui da questão do altar ser santo, e ele fala de quebra de maldição com uma oferta. Cara, isso não tem mais. Jesus quebrou todas as maldições na cruz. A Bíblia diz que ele se fez maldição por nós, e aí ele levou sobre si todas essas maldições. Inclusive, tem um erro aqui muito clássico em qualquer culto, inclusive em igrejas pentecostais clássicas, que eu faço parte inclusive, que as pessoas tratam maldição como se fosse algo do capeta. Não, biblicamente, maldição é uma coisa de Deus. Eu já fiz um vídeo aqui no YouTube falando sobre isso, que maldições não são coisas do diabo, são coisas de Deus. Na Bíblia, quem amaldiçoa não é o diabo, quem amaldiçoa é Deus. Quem amaldiçoa Caim, acho que a primeira maldição da Bíblia, lá em Gênesis capítulo 3, quem amaldiçoa o homem e a mulher? Deus. Quem amaldiçoa a serpente a se arrastar pelo ventre? Deus. Quem amaldiçoa Caim? Deus. Então, a maldição ela vem de Deus. Deuteronômio 28, aquele famoso texto onde Deus ele fala as bênçãos do povo de Israel, ele também fala as maldições do povo de Israel. Ele fala o seguinte: se vocês me obedecerem, eu vou abençoar vocês. Agora, se vocês me desobedecerem, eu vou amaldiçoar vocês. Porque a maldição é o método de Deus para te trazer de volta para a vontade dele. Então, quando uma pessoa está debaixo de maldição, não é uma coisa maligna que uma oferta vai resolver. É uma vontade de Deus, que é arrependimento e conserto que resolve. Mas, no geral, as maldições elas foram deixadas na cruz quando Jesus cravou aquilo que era contra nós. Pode acontecer maldição hoje em dia? Pode. Mas elas não vêm de homens nem do diabo. Elas vêm de Deus. Começamos bem, né? Vamos ver. O próximo vídeo aqui, deixa eu ver. Que eu tenho certeza que no inferno tem uma foto minha, procurada. Tainá, você não tem medo de dizer isso, não? Que eu não tenho medo de alguém que já foi derrotado? E ainda pela Virgem Maria, Nossa Senhora pisou na cabeça da serpente. Então não existe condenação para aqueles que creem que tem... Nossa, cara, ela foi por... Beleza, eu já reagi a esse vídeo aqui antes. Caraca, eu me impressionou toda vez. Ela fala que tem uma coisa de procurado no inferno. Aqui, eu vou ser um pouquinho chato, tá? Aqui tem uma coisa que as pessoas erram muito. Primeiro, ela fala que tem uma parada de procurado no inferno com a ideia de que os demônios e o diabo estão lá no inferno e tal, e eles ficam lá planejando, mas não é assim que funciona. Biblicamente falando, o diabo ele não tem poder nenhum no inferno. O diabo não é rei do inferno, nada disso. O diabo hoje ele não está no inferno, ele está na terra, tá? Bora lá, Jó capítulo 1, versículo 7. Deus pergunta pro diabo, por onde andas? Ele fala, andando e passeando pela terra. Primeiro é Pedro capítulo 5, versículo 8. Pedro fala, eu acho que é Pedro, tá? Eu não sei se estou confundindo aqui. O diabo, inimigo de vocês, anda ao seu derredor procurando a quem possa tragar. Tiago capítulo 4, versículo 7 também fala alguma coisa, eu não lembro se eu troquei aqui as bolas, mas o diabo está na terra. Lá desde Gênesis capítulo 3, ele está passeando pela terra. Deus condena a serpente a arrastar pela terra. A serpente daquele trecho ali era o próprio diabo. Apocalipse capítulo 12 vai falar que o diabo era a antiga serpente, quer dizer que o diabo está condenado a pairar sobre a terra. Onde Jesus encontra o diabo? Jesus não encontra o diabo no inferno, Jesus não encontra o diabo no céu, ele encontra o diabo na terra, beleza? Então, o primeiro erro aqui é esse, falar que o diabo tá no inferno, que é placa de procurado. A gente usa essa expressão, mas usa essa expressão errado, que é o diabo tá contra nós, o diabo está contra nós, mas o inferno não, tá? Uma expressão um pouco errada. Mas a pior coisa aqui não é a expressão, que essa expressão até nós cristãos usamos. A pior coisa aqui desse vídeo é ela falar que Maria pisou na cabeça da serpente. Cara, isso é tão absurdo. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 3, acho que é o versículo 15, da semente da mulher mandarem um que pisará na cabeça da serpente. Se tu pega pela própria profecia, não fala de Maria, fala de Jesus. É muita loucura. E aí os católicos vão falar que, não adoramos a Maria. Você tá literalmente colocando Maria no lugar onde Jesus, no lugar de Jesus. É a famosa hiperdulia, uma adoração a Maria. Isso aqui não é veneração, isso aqui é adoração mesmo, com todas as palavras, adoração. O problema, muitos católicos acusam evangélicos de, vocês não dão valor pra Maria, etc. Mas não é que a gente não dá valor. Cara, a gente dá valor, a gente aprende com Maria. Ela foi uma mulher agraciada por Deus para cuidar do seu filho. Só que nós não colocamos Maria em um lugar onde a Bíblia não coloca. E aí que é o grande problema deles. Eles colocam a Maria em um lugar muito... Meu Deus do céu, a Maria é quase Jesus. A Maria é mais importante que Jesus, né? Dependendo da loucura aí. Então, cara, isso aqui tá absurdamente... É a pior coisa desse vídeo. Inclusive, vou colocar aqui um comentário pra vocês verem rapidinho. Olha o Iago dos 2 dias de teologia. Ele é meio maluco nessas paradas, meu Deus do céu. No inferno, procurada, grande parceira, ajuda nos nossos planos. Ai. Beleza, bora pro próximo vídeo aqui. Eu acho que foi isso que ela disse, né? Eu não lembro mais o que ela falou. Eu tô com preguiça de ver o vídeo de novo. Vamos para o próximo vídeo. Peraí. Queremos ser levianos no vídeo. Papai e mamãe. Olha, na cama é papai e mamãe. O que passa disso é de Satanás.
Não é, não. Ai, meu Deus do céu. Cara, tem gente que é muito chata, né? Meu Deus do céu. Eu não sei quem é essa senhora aí, mas ela está totalmente errada. Ela tem cara de ser ou Deus é amor assembleiana, tá? Por causa do cabelo e tal. Eu sou assembleiano, tá? Por isso que eu posso falar. Mas, 1 Coríntios capítulo 7. Bora de 1 Coríntios capítulo 7? Tá aqui. O verso... É o 4, olha o que está escrito. O marido cumpra a sua responsabilidade conjugal para com sua mulher, e do mesmo modo a mulher com seu marido. Então, primeira coisa, um homem deve satisfazer a mulher e a mulher o homem. Como eles vão fazer isso? É com eles. A Bíblia não fala como, mas a Bíblia dá um outro detalhe interessante no verso 4. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Também, da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim a mulher. Cara, a Bíblia não fala que é uma posição específica. A Bíblia fala, o corpo dela é teu. O corpo teu é dela. E vocês têm que se satisfazer. No verso 3 fala. É isso, cara. A Bíblia não dá uma posição específica. Inclusive, tá? Tá tão errado que se tu pega o livro de Cantares, que é um livro inteiro sobre sexo, é o livro da Bíblia inteiro, Eclesiastes Cânticos, que fala sobre sexo. Cara, quando tu olha aquilo ali, quando tu lê aquele livro, mano, não tem papai e mamãe ali não, mano. Tem de tudo, menos papai e mamãe. Cara, eu vou ler aqui um trecho, ó. Cantares capítulo 7, verso 1. Como são bonitos os teus pés calçados com sandálias. Até agora tá de boa. Ó, filha do príncipe, as curvas dos teus quadris são como joias, obras das mãos do artista. O teu umbigo é como uma taça redonda em que não há falta de vinho de qualidade. Não sei se você tocou. O Salomão aqui ele tá descrevendo a mulher desde a ponta dos pés até o alto da cabeça. Ele começou ali pelos pés, falando, ó, tua curva é bonita. Mas quando chegou ali na parte do umbigo, aquela parte ali, ele falou que é como uma taça. Uma taça, cadê? Redonda que não falta vinho de qualidade. Então tu já percebe ali que não é papai e mamãe esse negócio. Mas tá, verso 7. O teu porte é como de uma palmeira e os teus seios como de cachos de uvas. Verso 8. Subirei a palmeira e colherei seus frutos. Olha o que ele tá falando. Os teus seios são como os cachos de uvas. Mano, eu vou subir e vou comer teus frutos. Você tá achando que ele tá falando de papai e mamãe? Ó, verso 8 ele ainda continua. Sejam os teus seios como cachos da videira, o aroma do teu fôlego como maçãs e teus beijos como um bom vinho. Mano, ele não tá falando de papai e mamãe aqui. Inclusive lá no verso do capítulo 2, lembrei de um texto aqui que é mais doido ainda. Capítulo 2, deixa eu ver se eu acho. Esse acho que é o versículo 8. Será que é? Não, versículo 5, olha aqui, ó. Isso aqui é a mulher falando, tá? A mulher fala, sustentai-me com passas, confortai-me com suas maçãs. Cara, a mulher não tá falando de papai e mamãe aqui, ela tá falando que ela vai colocar na boca outra coisa. Só pra você falar que esse vídeo tá totalmente errado. O que é isso aí? Isso aí é um legalismo. O que é um legalismo? É quando uma pessoa acha que algo é errado, ela cria uma doutrina pra ela mesma e ela diz pro outro aquilo que é errado, mas biblicamente não é errado, é só que a pessoa não gosta, ou não fez, sei lá, nunca teve chance de fazer, né? Aí ela fala pros outros que é errado. Isso é puramente legalismo. Jesus condena isso. Os fariseus eram legalistas, eles criavam leis que não estavam de acordo com a escritura e diziam que era a palavra de Deus, quando na verdade não era só a vontade deles. Muitas igrejas fazem isso, elas criam leis que a Bíblia não diz e aí eles dizem que é uma lei de Deus quando não é. É só puro legalismo dessas pessoas. Doideira que eu acabei de falar. Hoje esse vídeo aqui foi sensacional. Vamos pro próximo. Pastor que mandou um recado sem medo para os homofóbicos. A homossexualidade não é um espinho na carne. Você quer saber o que é o espinho na carne? Cara, eu espero que a música não me dê problema. Bora lá. Carne de um homossexual não é o seu desejo, é a homofobia. Tá, primeiro, a expressão espinho na carne que a gente usa, espinho na carne de Paulo. Olha que doido. Biblicamente falando, o espinho na carne de Paulo era um mensageiro de Deus para esbofetear Paulo. Vou até pesquisar aqui para não falar que eu tô falando loucura. Deixa eu pesquisar. Espinho na carne. Ó, coloquei um texto na tela pra gente ler junto aqui. Espero que vocês consigam ver que eu coloquei de um jeito meio esquisitinho. Tá, olha o que tá escrito. Para evitar que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações. Isso aqui Paulo tá falando depois de ele acabar de ter uma revelação sobre o terceiro céu. Ele fala, vi um homem que no corpo, fora do corpo não sei, mas foi ao terceiro céu, tal. Então Paulo ele teve essa visão e ele fala, para que eu não me exaltasse, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes pedi ao Senhor que o tirasse de mim. Ele, porém, me disse, a minha graça é suficiente para você, pois meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então olha que doido aqui. Muita gente acha que o espinho na carne de Paulo era simplesmente um pecado. Não era um pecado. Deus mandou esse espinho na carne. Foi-me enviado um mensageiro de Satanás para me atormentar. Então, biblicamente falando, quem envia esses mensageiros de Satanás não é Satanás, é Deus. Quem mandou o espírito para perturbar Saul?
Deus. Quem mandou o espírito lá mentiroso para enganar Acabe? Deus. Quem mandou esse espinho da carne aqui de Paulo? Foi Deus. Então o espinho da carne não é o pecado, tá? As pessoas se confundem quando elas acham que o espinho da carne é um pecado. Não é o pecado. Muito provavelmente o espinho da carne de Paulo talvez fosse uma doença, literalmente uma doença física. Para ele não se exaltar e achar que era o cara, Deus deixou uma doença física perturbar ele. Ah, mas fala que era o mensageiro de Satanás. Biblicamente falando, mensageiros de Satanás podem causar doenças. Lembra daquela mulher lá, que era a mulher encurvada, que Jesus cura ela? E aí foram falar, Jesus não pode curar no sábado. Ele falou, cara, como assim eu não posso curar uma mulher que está há tantos anos presa por causa de Satanás? Então, biblicamente falando, demônios podem causar doenças em pessoas. Mas é só corrigindo essa parte do espinho na carne. Bora continuar. É gente subindo ao púlpito, não para pregar amor, não para pregar graça, mas para pregar ódio. André Valadão, Silas Malafaia, eu espero que você me ouça. Nós temos que dar nome aos bois. Sabe por quê? Porque senão o mundo pensa que a gente é tudo farinha do mesmo saco, né não? Tá, ele tá fazendo uma crítica aqui a pastores que pregam contra a homossexualidade. Eu não conheço esse pastor. Eu peguei um trecho muito específico, eu não sei do que ele tá falando. Eu acho que ele tá falando de homofobia, né? Mas, bora lá, a gente tem que separar as coisas. Eu dizer que homossexualidade é pecado não é homofobia, é pregar a Bíblia. Ah, mas você não pode falar que é. Então, cara, aí ele teria que proibir de falar. Aí você teria que tirar a minha liberdade de expressão que fala isso. As pessoas... Pera aí que meu cenário caiu aqui atrás de mim. Deixa eu... Cenário, fica aí. Misericórdia, cenário. O cenário caiu aqui, misericórdia. Ficou? Ficou. O cenário voltou. Então, existe uma separação entre o que é homofobia. O que é homofobia? É perseguir homossexuais, etc. Você sabe o que é um crime. Então, sim, se a gente praticasse homofobia por dizer que é pecado, a gente estaria preso, porque é um crime. Mas não é isso. Pregar o evangelho, falar que é pecado, não é homofobia. Ah, mas você fala que não devia existir. Cara, eu falo que é pecado. Essa parte é com Deus. Eu falo que é pecado porque a Bíblia diz que é pecado e eu continuarei dizendo que é pecado. Ah, mas se proibirem de falar a Bíblia, então pode me prender, né? Que é o jeito. Porque, biblicamente, é pecado e ninguém pode mudar isso. Agora, chamar todo mundo que fala que é pecado de homofóbico, aí realmente estamos vendo uma era de perseguição, né? Aqui tem um povo que preferiu abraçar o evangelho do amor. Alguém hoje vai tirar... Tá, eu já falei sobre isso aqui no último vídeo, de react que eu fiz, as pessoas confundem muito. O evangelho do amor, de fato, a gente tem que amar essas pessoas, porque muitas vezes é pregado de uma forma odiosa a homossexuais. Isso é um erro muito grande. Inclusive, eu já fiz vários vídeos sobre homossexuais aqui no canal, inclusive são os vídeos com mais visualizações. Mas eu tento não explorar muito esse tema, porque ele é muito... é uma linha muito tênue. As pessoas confundem muito. Apesar de eu falar que homossexualidade é pecado, cara, eu não posso tratar o homossexual como se fosse um demônio. Isso é um erro de muitas igrejas, é um erro de pais, é um erro de mães, porque elas tratam o filho deles como demônios. O cara parece ter demoniado, não é isso. A homossexualidade não é um demônio, é um desejo da carne, assim como mentira é, assim como pornografia é, masturbação é, idolatria é, mas as pessoas olham para a homossexualidade e acham que é pior do que todos os outros. Então, o problema é que as pessoas veem esse pecado e acham que ele é o pior dos pecados, quando biblicamente é só mais um pecado que precisa ser vencido por aquele que o pratica. Não é só mais um pecado, parece muito reduzir, né? Não, é um pecado que precisa ser vencido. Bora ver o que ele vai falar aqui. Da vida, por causa de um mensageiro. Pais vão colocar filhos para fora de casa. Não sou eu quem vai se calar. Diga pro pai de um homossexual: teu filho é uma dádiva. Orgulhe-se do ser humano que ele é. Não tenha vergonha dele. Diga pra mãe do homossexual: seja uma leoa em defesa dos teus filhos. Seja autêntico. Seja quem você é. Não seja quem você é, tá? Isso aqui, eu não sei se essa igreja, pelo arco-írisinho ali na cruz, talvez seja uma igreja inclusiva. Não seja quem você é. Olha que... eu já... Você pode essas mensagens hoje em dia, né? As pessoas querem abraçar o pecado. Não, nós não podemos ser quem somos. Ah, porque se eu fosse ser quem eu sou, cara, eu seria um cara que viciado em pornografia até hoje. Minha filha tá chorando. Se eu fosse ser quem eu sou, eu sou mentiroso. Porque a partir do momento que Adão pecou, ele corrompeu toda a descendência dele. Então nós nascemos inclinados para o pecado. Tem gente que nasce inclinada a mentir, tem gente que nasce inclinada à pornografia, tem gente que nasce inclinada à homossexualidade. Se você ouvir um cheiro de bebê no fundo, é minha filha tomando banho, tá? Então cada um nasce inclinado a um certo pecado. E Jesus, ele veio justamente para nós sermos parecidos com ele. Lá em Gênesis capítulo 5, acho que o verso 3, diz que Sete, ele nasce em imagem e semelhança de Adão. Então quando Sete, filho de Adão, nasce, ele não nasce mais em imagem e semelhança de Deus, que Deus é perfeito. Ele nasce em imagem e semelhança de Adão, que era um pecador imperfeito. É por isso que
que tem que vir Jesus, o segundo Adão, para que nós hoje façamos de tudo para nos tornarmos a imagem e semelhança do segundo Adão, que é Jesus. É por isso que nós temos que ler a Bíblia para ter a mente de Cristo. É por isso que nós temos que ir à igreja para conhecer irmãos e termos e darmos o fruto do Espírito, que é basicamente o que Jesus faria, né? Então, não, você não pode ser quem você é. Se você for quem você é, você está em pecado. Agora, existe uma frase que eu digo, eu já disse em outro vídeo aqui. Na verdade, nós somos a nova criatura que Jesus nos chamou para ser. Só que para chegarmos à nova criatura, Jesus vai ter que destruir quem éramos, para poder nos aproximarmos de quem ele é e nós sermos aquilo que ele quer que nós sejamos. Beleza? Gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Hoje eu falei um pouco mais do que os outros vídeos. Mas curta esse vídeo, comenta aqui o que você achou, se inscreva no canal, diz que você concorda com tudo que eu disse. Talvez você não concorde, não sei, espero que sim. Deus abençoe sua vida e até a próxima.